Dom Adair Guimarães fala a verdade sobre a questão da missa nova e também a missa antiga, que rolou aí várias e sempre rolam várias brigas e discussões sobre isso. Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final do vídeo, assiste ele todo para que depois você possa comentar, trazer suas reflexões e contribuir também com o conteúdo do canal. Mas sempre seguindo essas regrinhas aqui que são muito importantes para o canal e também para a nossa vida, tá bom? Então não deixe de seguir aqui essas regrinhas. Lembrando, filho amado de Deus, também dê o seu joinha neste vídeo, porque o joinha ajuda a crescer. Aliás, vocês estão engajando tanto que o nosso canal está crescendo cada vez mais. Então, meu muito obrigado. E não esquece, ativa o seu sininho para não perder os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e depois assiste todos os outros vídeos. Combinado? Bora para o react, bora para o react. Pra você que não sabe, muitas pessoas usam Dom Adair Guimarães para pegar alguns trechos, né? Tiram do contexto algumas frases, mostrando que ele é contra a missa nova, contra o Concílio Vaticano II, e aí ele é a favor da missa tradicional. Mas neste vídeo, nós vamos saber a verdade. Bora lá, dando play aqui, hein? É o orgulho que leva as pessoas a dizer, ir à missa nova é pecado. A gente tem que ir somente à missa antiga. Quantas vezes a gente escuta isso? Isso é um pecado grave. Eu não aceito você dizer isso, que a missa nova não tem valor, porque eu fui ordenado para servir a Deus na missa nova. Eu celebro a missa antiga, já celebrei algumas vezes. Tem grande valor e gosto, mas a missa nova, ela é de um grande valor. O sedevacantismo e todos os tradicionalismos radicais se assentam no orgulho e na amargura do zelo amargo, do zelo que tem fel. Eu conheço muita gente nesse mundo que não tem muita caridade, tem muita preocupação com as rubricas, com tudo da liturgia, mas o coração não está carregado de humildade. Orgulho, julga, condena todo mundo. Porque o orgulho, como diz aqui o livro, é a raiz de todo o pecado. Como que eu vou combater o orgulho? E nós temos orgulho no coração. Como temos? Se combate o orgulho com a humildade, porque a humildade é a chave da paz interior, pois ela nos torna pequenos, dóceis, confiantes na providência. A humildade abre o coração para o amor de Deus. Como dizia Santa Teresinha, a humildade é a verdade. E a verdade é que somos totalmente dependentes de Deus. Mas precisamos escutar a Deus mais do que a nós mesmos. O orgulho, a jactância, o empoderamento, a soberba, tudo isso destrói a vida, destrói a alma das pessoas. Tornam-se incapazes de ouvir, de dialogar, de amar uns aos outros. Os dois apóstolos de hoje nos dão esse testemunho. São Pedro foi corrigido por Jesus. Afasta de mim, Satanás. E mesmo assim não desistiu. Caiu, chorou e levantou com humildade. Paulo, por sua vez, que era um fariseu zeloso, zelo amargo, orgulhoso da sua formação, precisou ser lançado ao chão e cegado no caminho de Damasco para conhecer que tudo era esterco diante do Cristo. Tudo. Que coisa impressionante. A humildade, meu ouvinte, nos ensina a depender da graça divina. E como diz o bispo Fulton Sheen, a humildade não consiste em negar nossos dons, mas em reconhecê-los como vindos de Deus e postos a serviço uns dos outros. A humildade é a alma da verdadeira caridade e o segredo dos santos. E aqui, né, como eu sempre faço com vocês, nos reacts de Instagram aqui, o pequeno texto, né? Missa nova e missa antiga. Ouçamos com atenção Dom Adair Guimarães, que não teme proclamar a verdade em tempos de confusão. E aqui o pessoal dizendo amém, 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 amém. Tem coisas que não dá nem pra gente acrescentar, né? Porque Dom Adair foi, assim, cirúrgico. Foi uma reflexão muito profunda sobre o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Isso não é novidade só agora, gente. Isso acontece... Ele deu exemplo aí desde São Pedro e São Paulo, né? Então, eu até trouxe já a homilia do Padre Paulo Ricardo, que também foi no dia de São Pedro e São Paulo, da solenidade. Aliás, este dia rendeu muita reflexão, muitas falas. Já trouxe Papa Leão XIV, Padre Paulo Ricardo, agora Dom Adair Guimarães. Muitas vezes, né, o pessoal usa muito
alguns bispos e alguns padres que tem mais esse jeito tradicional, vamos colocar assim entre aspas, para dar valor aos seus argumentos contra o Concílio Vaticano II, contra o Papa atual. Aliás, todos os papas sempre vão ser rechaçados e criticados, né? E sempre usam isso. E aí, quando vem falas como essa de Dom Adair, eles não são compartilhados. Aliás, Dom Adair foi compartilhado durante muito tempo, diante de algumas falas sobre crise da igreja, né? E esse tipo de fala não é tão compartilhado. As pessoas parece que dão uma abafada. O Padre Paulo Ricardo também não ganhou aquele espaço que normalmente ele ganharia se falasse mal do Papa, né? Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal que foi um dos primeiros vídeos que bombou, que o padre estava falando sobre Papa Francisco, e o título que nós colocamos, as pessoas confundiram, vieram tão eufóricas que ficaram bravas com a gente, sendo que o Padre Paulo Ricardo faz toda uma reflexão lá. Então as pessoas acabam usando isso. Para quê? Para dar valor aos seus argumentos contra a sua própria igreja, ou pelo menos a igreja que dizem defender. Por conta do quê? Exatamente disso que Dom Adair falou. O orgulho, a soberba. É um cuidado que nós temos que ter, porque diante do tempo que nós vivemos, o tempo da tecnologia, o tempo da informação, de eu tenho que saber tudo, parece que o homem está cada vez mais querendo se engrandecer. E não é só o homem secular, o homem do mundo, mas o homem dentro da igreja também. E não são só padres e bispos, mas nós, leigos, também. Nós queremos nos colocar acima do magistério da igreja. Nós queremos nos colocar acima de toda a história de mais de 2000 anos, que tem inúmeros documentos, inúmeras pessoas, e nós queremos pegar trechos e nem pegam os trechos aí de Nonair, pegar trechos e falar que a igreja foi rompida. Cara, a gente pega algo tão sério para aumentar o nosso ego, aumentar a nossa soberba, aumentar a nossa arrogância. E isso não está dentro daquilo que Cristo foi, né? Aliás, Cristo combateu muito pessoas que faziam a mesma coisa naquela época, porque Cristo foi, né, uma grande novidade ali naquele tempo, que as pessoas não aceitaram. E até hoje, mesmo depois de 2000 anos, Cristo continua sendo uma novidade na vida das pessoas, e tem pessoas que não aceitam isso. Tem pessoas que tratam nós católicos e irmãos católicos que tratam os próprios católicos, que vivem o Evangelho de Cristo, ou ao menos lutam para viver o Evangelho de Cristo, como se eles não fossem católicos. E o pior são leigos fazendo esse papel. Falta apenas pegar ali a roupa do Papa, né? Pegar o cajado e dar na cara das pessoas, falando, olha, vocês aí que são no Concílio Vaticano II, no pós-Concílio Vaticano II, vocês não são nada, vocês são uma seita. Eu falo isso, gente, porque tem uns comentários que eu acho muito absurdo você tratar a Igreja de Cristo como, depois do Concílio Vaticano II acabou. Quem é você na fila da comunhão? Você é só mais uma pessoa pecadora que está ali lutando, né, para estar com o Cristo, que se confessou, mas você pode comungar e pecar do mesmo jeito depois, né? Eu quero deixar aqui é isso, lembrar daquilo que Cristo fez, né? Porque a igreja é isso. A igreja precisa ser imagem e semelhança de Deus. Cristo veio para dar exemplo. E que exemplo que nós estamos seguindo? Na era de influencers, e não digo só influencers católicos, mas influencers no mundo fora, na época de influencers, a gente esquece de quem é o Cristo, esquece de quem é a igreja. A gente acha que tudo é uma brincadeira. A gente não leva a igreja de Cristo a sério. Porque se a gente levasse a sério, se nós tivéssemos de fato esse zelo, e o zelo real, o zelo com caridade, que é o que Cristo nos ensinou, não esse zelo amargo, que Dom Adair até falou, talvez até as pessoas de fora levariam mais a sério a igreja católica. Porque, infelizmente, nós estamos bancando os ridículos, com briguinhas, com questões de missa. Porque essa missa pode, você não pode, aí por conta disso você já participa de uma seita. A igreja nunca falou isso. Quem é você para falar isso? Dom Adair mostra isso. Nós nos colocarmos no nosso lugar. Padre Paulo Ricardo também mostrou isso na sua homilia. Se coloque no seu lugar. A humildade é reconhecer que Deus está acima de nós e que Ele nos deu uma igreja. E que por Ele ter nos dado uma igreja não é uma brincadeira. Não é um influencerzinho qualquer. É Cristo, é o Verbo encarnado, é Deus. Deus que se fez homem para nos mostrar como é viver nessa carne aqui, ó, que é toda cheia de pecado. Como é viver. E é isso, nós vamos sofrer, vamos sofrer, mas nós precisamos nos manter na barca de Pedro, na igreja de Cristo. E não só se manter, mas buscar viver bem.
lutar contra a soberba, lutar contra esse orgulho, parar de julgar as pessoas e pior, julgar a igreja de Cristo, porque a gente não tem poder para isso. Se nós, fizéssemos isso, de julgar mais a nossa vida, cuidar mais da nossa vida, talvez os frutos na igreja seriam outros, ao invés de alguns que a gente vê aí, alguns exageros, alguns abusos, e não falo só abusos litúrgicos, não, abusos em geral mesmo. Então eu deixo aqui mais essa reflexão de Dom Adair, que é um fofo, inteligentíssimo, muito sábio, para esse tempo que nós estamos vivendo, esse mês aí de junho que se passou, um mês de grande confusão para nós católicos, pelo menos aqui no meio digital, porque nas paróquias, gente, tem gente que nem sabe das brigas que acontecem aqui, viu? Então eu deixo aqui para que nós possamos ser diferentes, nos ambientes que nós estamos inseridos. Me conta, qual outra homilia que você ouviu durante a solenidade de São Pedro e São Paulo que te tocou? Você reparou que os padres e bispos, diáconos e influencers tocaram nos mesmos pontos? Porque aqui a gente reparou. Então deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de receber os comentários de vocês. Mas lembre, siga estas regrinhas aqui, que elas são muito importantes para o canal, tá bom? Não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!